E se eu te contasse que 3 frases simples, escritas há mais de 500 anos por um homem que o mundo chamou de maligno, podem transformar para sempre a forma como as pessoas te enxergam? E se essas palavras, banidas da sociedade polida e sussurradas apenas nos corredores do poder, guardassem a chave para comandar respeito instantâneo em qualquer ambiente que você entre? Você está prestes a descobrir por que os ensinamentos mais perigosos de Nicolau Maquiavel foram enterrados, por que os poderosos queriam mantê-los escondidos e como essas frases proibidas podem reprogramar seu DNA social de maneiras que vão te chocar. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Você foi programado para ser fraco, para buscar aprovação, para implorar por migalhas de respeito quando deveria estar comandando-o. Antes de mergulharmos nesses segredos transformadores, deixe seu joinha se você está pronto a se libertar das correntes do condicionamento social. E se inscreva, porque o que você está prestes a aprender mudará fundamentalmente a forma como você se move pelo mundo. Escute com atenção. Todos os dias, você observa pessoas que parecem comandar a atenção, respeito e influência sem esforço. Você se pergunta que força invisível elas possuem que você não tem. Te disseram que é confiança, carisma ou liderança natural, mas essa é a mentira que te vendem para te manter procurando nos lugares errados. A verdade é muito mais sinistra e muito mais poderosa. Essas pessoas sabem algo que você não sabe. Elas entendem a psicologia obscura que governa a interação humana, as alavancas escondidas que movem o coração e a mente humana. E no centro desse conhecimento proibido está um homem cujo nome ainda causa arrepios nos corredores do poder, Nicolau Maquiavel. Mas aqui é onde a história fica interessante. Maquiavel não apenas escreveu sobre poder, ele o dissecou como um cirurgião, revelando as verdades feias que a sociedade civilizada desesperadamente quer esconder. Suas palavras eram tão perigosas que, por séculos, simplesmente possuir seu livro poderia te marcar como uma ameaça à ordem estabelecida. Por quê? Porque ele revelou a nudez do imperador, a brutal realidade por trás de cada sorriso, cada aperto de mão, cada promessa feita por aqueles que governam. Imagine esta cena. Florença, 1513. Um diplomata em desgraça está sentado em seu escritório, sua carreira política destruída, sua influência evaporada da noite para o dia. A maioria dos homens teria se refugiado na amargura ou na obscuridade. Mas Maquiavel fez algo diferente. Ele transformou sua dor em poder, seu exílio em iluminação. Ele começou a escrever com a fúria de um homem que tinha visto demais, que tinha observado o jogo do poder por dentro e agora estava pronto para expor seus segredos mais obscuros. O que ele criou não foi apenas um livro, foi um manual para a guerra psicológica, um guia para as vulnerabilidades e desejos mais profundos da alma humana. O Príncipe se tornou o texto mais temido e reverenciado sobre o poder já escrito. Banido pela Igreja Católica, condenado por moralistas, mas secretamente estudado por todo governante que já deteve poder real. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. Maquiavel não estava ensinando crueldade por si só. Ele estava revelando algo muito mais profundo e aterrador. A lacuna entre como fingimos que o mundo funciona e como ele realmente opera. Ele estava nos mostrando que, enquanto somos ensinados a ser legais, a ser justos, a jogar pelas regras, aqueles que realmente têm sucesso entendem que o poder tem suas próprias regras, sua própria linguagem, sua própria lógica brutal. E agora, você está prestes a aprender essa linguagem. A primeira frase que transformará a sua vida vem da profunda compreensão de Maquiavel sobre a falha mais perigosa da natureza humana. Somos criaturas de percepção, não de realidade. Respondemos ao que parece ser verdade com muito mais força do que ao que realmente é verdade. Maquiavel sabia disso, e ele elaborou uma frase que explora essa fraqueza psicológica com precisão cirúrgica.
Mas antes de eu revelá-la, preciso que você entenda algo crucial. Durante toda a sua vida, você foi condicionado a acreditar que ser genuíno, autêntico e transparente é o caminho para o respeito. Te disseram que as pessoas vão te amar por quem você realmente é, que a honestidade é sempre a melhor política, que a vulnerabilidade é força. Estas não são apenas mentiras, são armas usadas para te manter impotente. Pense na última vez que alguém realmente te impressionou, comandou sua atenção, te fez se sentir ligeiramente desequilibrado em sua presença. Eu garanto que eles não estavam sendo completamente autênticos. Eles não estavam te mostrando suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas. Eles estavam apresentando uma versão cuidadosamente elaborada de si mesmos, uma máscara estratégica que servia aos seus propósitos. Isto é o que Maquiavel entendeu que você não entende. Cada interação é uma performance, cada conversa é uma negociação, cada sorriso é um movimento calculado em um jogo de xadrez invisível. As pessoas que ganham este jogo não são necessariamente melhores do que você, mais inteligentes do que você ou mais merecedoras do que você. Elas simplesmente entendem as regras enquanto você ainda está fingindo que o jogo não existe. A primeira frase proibida corta essa ilusão como uma lâmina através da seda. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas aqui está o que eles não te ensinam sobre esta frase. Não é sobre ser cruel ou insensível. É sobre entender a psicologia do respeito e a terrível matemática da motivação humana. Quando alguém te ama, pode escolher retirar esse amor. O amor é condicional, frágil, dependente do seu desempenho contínuo de tudo o que o ganhou em primeiro lugar. Mas o medo, o tipo certo de medo, cria uma fundação que não pode ser facilmente abalada. Não é o medo de dano físico de que Maquiavel fala, mas algo muito mais sofisticado. O medo das consequências, o medo de perder algo valioso, o medo do seu desprazer ou decepção. Observe como isso se desenrola em sua vida diária. O colega que todo mundo ama é frequentemente ignorado quando fala em reuniões, suas ideias descartadas, seus limites pisoteados. Mas a pessoa que comanda uma certa cautela, que estabeleceu que cruzar com ela tem um custo, suas palavras carregam peso, sua presença muda a energia do ambiente, suas opiniões são solicitadas e respeitadas. Você já experimentou isso, não é? Momentos em que ser muito acomodativo, muito ansioso para agradar, muito disponível fez com que as pessoas te tomassem como garantido. Momentos em que sua bondade foi confundida com fraqueza, sua generosidade com desespero. Você se perguntou por que, quanto mais legal você era, menos respeito você parecia ganhar. Maquiavel teria sorrido da sua confusão, porque ele entendeu o que você está apenas começando a vislumbrar. Que o respeito não é ganho através da submissão, mas através da demonstração silenciosa de poder. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra quando tenta aplicar esta sabedoria. Elas pensam que significa se tornar áspero, frio ou intimidador. Elas entendem mal a psicologia elegante em ação aqui. O objetivo não é ser temido no sentido de que as pessoas tremem em sua presença, é ser respeitado no sentido de que as pessoas entendem que você tem padrões, limites e consequências para aqueles que os violam. Isto nos traz para algo ainda mais profundo, algo que vai abalar sua compreensão da dinâmica social até o âmago. As pessoas que comandam mais respeito não são aquelas que tentam ser amadas por todos. São aquelas que estão confortáveis em serem detestadas por alguns. Elas entendem que a aprovação universal não é apenas impossível, é um sinal de fraqueza, um sinal de que você não defende nada. Pense nas figuras mais respeitadas da história, na sua própria vida. Elas alcançaram esse respeito tentando agradar a todos? Ou elas alcançaram isso tendo princípios claros, estando dispostas a enfrentar conflitos, demonstrando que sua aprovação vinha com condições e sua desaprovação vinha com consequências?
Esta é a primeira chave para a transformação que você está buscando. Pare de tentar ser amado por todos e comece a se concentrar em ser respeitado por aqueles que importam. Pare de se tornar infinitamente disponível e comece a criar uma sensação de que o acesso a você é valioso. Pare de evitar conflitos e comece a mostrar que você tem linhas que não podem ser cruzadas sem custo. Mas o verdadeiro segredo, aquele que vai mudar tudo, está em como você implementa esta sabedoria sem se tornar um monstro no processo. A arte reside na demonstração sutil de poder em vez de sua exibição grosseira. Quando alguém cruza um limite, você não explode de raiva. Você se torna mais frio, mais distante, menos disponível. Quando alguém te toma como garantido, você não os dá uma lição sobre respeito. Você simplesmente mostra a eles como é a vida sem sua presença e apoio consistentes. Quando alguém tenta te manipular ou pressionar, você não discute. Você calmamente declara sua posição e mostra que táticas de pressão vão te mover mais para longe do que eles querem, não mais perto. Esta é a maestria psicológica no seu melhor, e é exatamente o que Maquiavel entendeu sobre a natureza do poder. Poder não é sobre dominar os outros, é sobre controlar a si mesmo tão completamente que os outros naturalmente ajustam seu comportamento ao seu redor. É sobre criar um ambiente onde o respeito se torna a escolha mais lógica para qualquer um que queira manter um relacionamento positivo com você. Mas aqui está o que é realmente fascinante e o que nos traz para a segunda frase proibida que completará sua transformação. Maquiavel descobriu algo sobre a psicologia humana que a pesquisa moderna só confirmou recentemente. Somos muito mais motivados pelo medo da perda do que pela promessa de ganho. Trabalharemos mais para evitar perder algo que temos do que para ganhar algo novo de valor igual. Esta percepção nos leva à segunda frase, uma que revolucionará como você lida com toda negociação, todo relacionamento, todo momento em que você precisa que alguém te leve a sério. Mas antes de eu revelar esta arma psicológica, preciso que você entenda por que ela funciona tão poderosamente na mente humana. Isto nos traz a segunda percepção devastadora de Maquiavel. Uma frase tão psicologicamente poderosa que pode mudar o equilíbrio de qualquer conversa a seu favor em segundos. Mas para entender por que ela funciona, você precisa compreender algo fundamental sobre o cérebro humano que a maioria das pessoas nunca reconhece. Estamos todos andando por aí com um sistema operacional antigo projetado para um mundo que não existe mais. Profundo em nossa fiação neural reside o mesmo mecanismo de sobrevivência que manteve nossos ancestrais vivos na savana africana. O cálculo constante da hierarquia social, a avaliação instantânea de quem representa uma ameaça e quem oferece segurança. Este cérebro primitivo não se importa com correção política ou gentilezas sociais. Ele só se importa com uma coisa: sobrevivência através do posicionamento social. Maquiavel entendeu esta psicologia primal melhor do que qualquer pesquisador moderno. Ele sabia que toda a interação humana é, em sua essência, uma negociação sobre status, recursos e respeito. E ele descobriu que as pessoas que dominam esta negociação não são aquelas que lutam mais arduamente, são aquelas que controlam o quadro dentro do qual a luta acontece. A segunda frase proibida revela esta maestria. Todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Isto não é apenas sobre decepção, é sobre entender a força mais poderosa na psicologia humana, a gestão da percepção. Neste momento, enquanto você escuta estas palavras, as pessoas estão formando julgamentos sobre você baseados em fragmentos de informação. A forma como você se veste, o tom da sua voz, sua postura, seu tempo de resposta para mensagens, cada detalhe está sendo processado por aquele cérebro antigo, categorizando você como poderoso ou fraco, valioso ou descartável. Alguém para respeitar ou alguém para ignorar. Aqui está o que vai te chocar.
A verdade sobre quem você é importa muito menos do que a impressão que você cria. Isto não é cínico, é realidade. A pessoa que é promovida não é necessariamente a que trabalha mais arduamente. É a pessoa que parece mais competente para aqueles que tomam decisões. O indivíduo que comanda a atenção em situações sociais não é necessariamente o mais inteligente. É aquele que se apresenta como mais digno de ser escutado. Mas aqui é onde a maioria das pessoas entende isso completamente errado. Elas pensam que gerenciar a percepção significa ser falso, colocar uma atuação ou mentir sobre suas capacidades. Isso é hora de amador. A verdadeira maestria da percepção é sobre ênfase estratégica, escolher quais aspectos do seu eu autêntico destacar e quais manter privados. Pense em alguém que você conhece que comanda respeito natural. Eu garanto que eles não compartilham toda insegurança, toda dúvida, todo momento de fraqueza com todos que eles encontram. Eles não estão sendo desonestos, eles estão sendo estratégicos. Eles entendem que a vulnerabilidade tem seu lugar, mas esse lugar não é em todo lugar, com todos, em todos os momentos. É aqui que a transformação começa a acelerar. Você começa a perceber que seu hábito de compartilhar demais, de ser um livro aberto, de usar seu coração na manga, não é autenticidade, é a autossabotagem. Você começa a entender que mistério não é decepção, é magnetismo. Que reter não é desonestidade, é sabedoria. As pessoas mais poderosas que você conhece dominaram a arte da revelação calculada. Elas compartilham informações pessoais estrategicamente, criando momentos de aparente vulnerabilidade que realmente aumentam sua influência em vez de diminuí-la. Elas entendem que as pessoas valorizam mais o que elas têm que trabalhar, o que não é dado livremente, o que parece um privilégio receber. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que nos traz para a arma psicológica que eu te prometi. Quando você domina a gestão da percepção, você não apenas muda como os outros te veem, você muda como você se vê. A confiança não é mais falsa porque você provou para si mesmo que você pode comandar respeito, que você pode influenciar resultados, que você tem mais poder do que você jamais imaginou. Esta mudança interna é o que cria a presença magnética que os outros acham irresistível. Não é arrogância. Arrogância é barulhenta, desesperada, tentando arduamente demais para convencer. Isto é algo mais silencioso e muito mais perigoso. Certeza. O conhecimento inabalável de que você traz valor, que sua presença importa, que cruzar com você tem consequências. E isto nos traz para a terceira e mais perigosa frase, aquela que amarra tudo junto e completa sua transformação. Mas antes de eu revelá-la, preciso que você entenda por que este conhecimento foi mantido longe de você. Porque os poderosos sempre quiseram manter estas percepções dentro de seus círculos internos. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para verdades que você nunca viu antes, se você está começando a entender por que algumas pessoas comandam respeito sem esforço, enquanto outras imploram por migalhas de atenção, então apoie este canal. Deixe seu joinha, se inscreva e considere um valeu demais, porque o que estamos descobrindo aqui ameaça a própria fundação de como a sociedade quer que você se comporte. A terceira frase proibida é talvez a mais psicologicamente sofisticada. Imagine a roda de samba, onde o ritmo dita quem entra e quem sai, quem ganha destaque e quem se mistura na multidão. Maquiavel já dizia que, entre ser amado e temido, melhor ser temido. Mas, por trás dessa afirmação, reside uma sabedoria ainda maior. A dança da influência, o compasso certo para pressionar e para aliviar. Ao dominar esse ritmo, você se torna quase irresistível para a alma humana. As pessoas se sentirão atraídas, sem entender o porquê, buscando sua aprovação sem lembrar como essa necessidade surgiu, respeitando seus limites sem questionar sua lógica. O segredo está no que os psicólogos chamam de reforço intermitente, o esquema de recompensa mais viciante que se conhece. É o que explica o fascínio pelo jogo, a dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos e por que algumas pessoas irradiam magnetismo enquanto outras se perdem na paisagem.
Funciona assim, no contexto do respeito e da influência. Em vez de estar sempre disponível, sempre agradável, sempre flexível, você cria um padrão de disponibilidade seletiva, calor seletivo, flexibilidade seletiva. Não se trata de ser cruel, mas estratégico. Não é ser frio, mas criterioso ao oferecer seu afeto. Quando alguém respeita seus limites, você se torna mais receptivo. Quando demonstra um genuíno apreço pelo seu tempo, você se torna mais generoso com ele. Quando mostram que valorizam sua opinião, você compartilha mais ideias. Mas quando te dão como certo, presumem sua disponibilidade ou tratam sua gentileza como fraqueza, você se torna mais distante, menos acessível. Isso não é manipulação, é consequência natural. É ensinar as pessoas a te tratarem através da linguagem que todo cérebro humano entende, padrões de resposta comportamental. Você não está punindo ninguém, está apenas mostrando os resultados lógicos de suas escolhas. Observe o que acontece quando você aplica essa abordagem. As pessoas começam a notar padrões em seu comportamento. Elas começam a entender que o acesso ao seu tempo, atenção e energia funciona com base em um sistema de mérito. Descobrem que seu respeito deve ser conquistado e pode ser perdido. E mais importante, aprendem que a qualidade da interação com você determina diretamente a qualidade da sua resposta. Isso cria algo notável na psique humana. Elas começam a trabalhar para obter sua aprovação, sem que você precise pedir. Começam a modificar seu comportamento para manter a conexão positiva que você mostrou ser possível. Inconscientemente, começam a competir pela versão de você que é calorosa, disponível e generosa, provando que a merecem. Mas aqui está a parte mais poderosa. Isso não se trata apenas de como os outros te tratam. Ao aplicar esses princípios, você percebe algo profundo acontecendo dentro de si mesmo. Você para de buscar aprovação e começa a oferecê-la seletivamente. Você para de temer a rejeição e começa a ser mais criterioso sobre quem tem acesso a você. Você para de se sentir impotente em situações sociais e começa a sentir que tem escolhas, opções, controle. Essa transformação interna é o que as pessoas sentem quando estão perto de você. Não é arrogância ou manipulação a que estão respondendo, mas a confiança silenciosa de alguém que conhece seu próprio valor e não tem medo de protegê-lo. É a presença magnética de alguém que oferece conexão genuína, mas não precisa desesperadamente dela de todos que encontra. A grande lição de Maquiavel é que o respeito não é algo que se exige ou se implora, mas algo que se cria através de suas ações, seus limites e sua disponibilidade seletiva. As pessoas que exercem autoridade natural em qualquer lugar não são as que mais se esforçam para serem queridas, mas as que fizeram as pazes com o fato de serem detestadas por alguns para serem verdadeiramente respeitadas por aqueles que importam. Essa é a transformação completa que essas 3 frases proibidas oferecem, de alguém que busca a aprovação para alguém que a concede, de alguém que teme a rejeição para alguém que oferece aceitação seletiva, de alguém que se sente impotente em situações sociais para alguém que entende que sempre tem escolhas. Mas preciso que você entenda, ao concluirmos essa jornada pela perigosa sabedoria de Maquiavel, que conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Informação sem implementação é masturbação intelectual. Você pode assistir a uma centena de vídeos sobre poder e influência, mas até começar a aplicar esses princípios em suas interações diárias, nada muda. A questão não é se essas ideias são certas ou erradas, morais ou imorais, confortáveis ou desconfortáveis. A questão é se você está pronto para assumir o poder que sempre foi seu, se está preparado para comandar o respeito que sempre mereceu, se está disposto a deixar de ser vítima da dinâmica social e começar a ser seu mestre.
Se essas verdades proibidas te mostraram uma maneira diferente de se mover pelo mundo, se revelaram possibilidades que você nunca soube que existiam, então mostre seu apoio esmagando o botão de gostei, se inscrevendo neste canal e clicando no botão Valeu demais. Porque quanto mais pessoas entenderem esses princípios, mais interessante o jogo se torna para todos nós. Mas preciso te fazer esta pergunta final, aquela que determinará tudo o que vem a seguir. Se as ideias de Maquiavel sobre a natureza humana eram tão perigosas que tentaram banir seus livros, tão poderosas que os governantes os estudaram em segredo por séculos, que outro conhecimento proibido está sendo mantido longe de você agora? Que outras verdades sobre influência, persuasão e poder estão escondidas à vista de todos, esperando por alguém corajoso o suficiente para descobri-las?